Fala, meus amores! Boa noite, minha família linda! Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Exatas para Gabaritar. Galera, baixem o material que a aula será sensacional, sensacional. Aprenda fácil, matemática, macetes que ninguém te conta. E galera, essa semana muitas aulas. Aula amanhã, depois de amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado. A aula de sábado vai ser surreal. 5 macetes que vão mudar a vida de um concurseiro. Então, não percam. Gente, aproveitem, baixa o material que tá aí na descrição do vídeo e entra no grupo, a galera que tá esperando o nosso curso básico de matemática, nosso curso básico de raciocínio lógico. Você não perde por esperar. Então, vamos embora. Tá aí, galera. Matemática, macetes que ninguém te conta. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Galera, veja, questãozinha agora, super recente e inteligente. Quando eu digo a vocês que nós não deixamos passar nada, vem comigo. Para organizar um evento em uma cidade, uma comissão foi formada, composta por 140 pessoas, entre homens e mulheres. Então, os caras vão formar uma comissão composta por 140 pessoas, entre homens e mulheres. Sabe-se que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 4, considerando apenas o número de homens na comissão, quantos divisores positivos esse número possui? Ó, o cara mistura em uma questão razão e ainda coloca conjuntos numéricos, porque ele pede aqui a quantidade de divisores positivos desse número que representa a quantidade de homens. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, ó, eu não sei quantos homens tem. Vou chamar de H. Quantas mulheres tem? Vou chamar de M. Ele diz pra gente que o total de pessoas é 140. Então, se eu somar homens mais mulheres, isso tem que dar 140. Ele diz, ó, a razão. Razão é sinônimo de divisão. Ou seja, a razão, a divisão entre homens e quem? Mulheres é de quanto? De 3 para 4. Gente, razão segue uma ordem. Se ele falou primeiro homens e depois mulheres, é homem dividido por mulheres. Se ele falasse primeiro mulheres e depois homens, mulheres dividido por homens. Razão segue uma ordem. Aqui ele está dizendo que para cada 3 homens existem 4 mulheres. E aí ele quer saber quantos divisores positivos tem esse número aí que representa a quantidade de o que, gente? De homens. Gente, o que é que muita gente vai fazer aí? Vai fazer meios e extremos aqui, ó. Vai multiplicar cruzado. Aí vai tirar o valor de uma letra, substituir, tirar o MMC, vai perder tempo. Galera, quem é meu aluno já tá cansado de saber que isso que ele te deu é o todo e que isso que ele forneceu aqui são os pedaços, são as partes. Quando eu tenho o todo e tenho as partes, eu pego o todo e divido pela soma das partes. E
O todo dividido pela soma das partes, ó, 3 mais 4 dá 7. Isso sempre vai dar o valor de uma parte. Quem é 140 dividido por 7? 20. Ó, 20 é o valor de uma parte, de uma cota, de um pedaço. Sempre que eu pego o todo, divido pela soma das partes, eu encontro o valor de uma parte. E aí, meus amores, ele quer homens. Homens tem quantas partes? 3. Só que cada parte vale quanto? 20. E 3 vezes 20? 60. Então, gente, quantos homens tem? 60. Só que ele não quer isso. Ele quer saber a quantidade de quê? De divisores positivos de 60. Ó. Gente, você pode fazer isso na mão. Vamos lá. 60 divide por quem? Divide por 1. 60 dividido por 1 dá 60. Divide por 2. Divide por 3. Por 4. Por 5. Por 6. Divide por 10, né? 60 dividido por 10 dá 6. Divide por quanto? Por 12. 60 dividido por 12 dá 5. Divide por 15. 60 dividido por 15 dá 4. Divide por 20. 60 dividido por 20 dá 3. 60 divide por quanto? Divide por 30. 60 dividido por 30 dá quanto? Dá 2. Tá vendo? E divide por quanto? Por 60. 60 dividido por 60 dá 1. Vamos contar aqui, e já já eu dou um bizu, quantos divisores positivos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisores positivos. Resposta letra E. Gente, veja que questão interessante. Professor, e se na hora da prova eu esquecer alguém? Aí você vai fazer assim, galera. Ó, veja. Isso aqui é uma maneira, tá? Isso aqui é uma maneira. Professor, qual é a outra maneira? A outra maneira é o seguinte, ó. Você vai decompor o 60, ó. Você vai decompor 60 em fatores primos. Vamos lá. Divide por 2, dá 30. Por 2, dá 15. Por 3, dá 5. Tranquilo? Beleza? Só vai dar por 5, dá 1. Ó, o que é isso aqui? O 2 apareceu duas vezes, 2 elevado a 2. O 3 uma vez, 3 elevado a 1. E o 5 uma vez, 5 elevado a 1. Então, gente, você pode fazer na mão, trabalho braçal. E a outra dica, qual é? Decompõe o número em fatores primos. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica. Pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica. Pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica. Só isso. Então aqui vai ficar quanto? 3 aqui, 1 mais 1. 2, o outro, 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2. 12. 12 divisores positivos. Então, ó, posso fazer assim ou posso fazer assim. Decompõe o número em fatores primos, pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica. Diz aí que você gostou. Comenta, galera. Deixa o like. Vamos embora. Questão 2, uma questãozinha da Quadrix. Um contador está analisando a probabilidade de encontrar erros em lançamentos contábeis.
Em um estudo ele verificou que a probabilidade de um lançamento contábil ter erro de classificação é de 8%. A probabilidade de um lançamento contábil ter erro de valor é de 5%. E a probabilidade de um lançamento contábil ter ambos os erros é de 2%. Com base nessa situação hipotética e na teoria de conjuntos e probabilidade, julgue o item a seguir. A probabilidade de um lançamento contábil ter pelo menos um tipo de erro é de 11%. Gente, a questão ela foi tão boazinha que ela disse, considerando probabilidade de conjuntos. Gente, perceba que ele deu erro de classificação, erro de valor e ambos a interseção. Então, você vai lá e desenha as duas bolotinhas, ó, as duas bolotinhas. Você tem aqui, ó, erro de classificação, chamar assim, e erro de valor. Sempre quando eu tenho conjuntos, eu começo pela interseção. O que é interseção? O que é comum aos dois, ó. Quantos estão nos dois ao mesmo tempo? 2%. Vou aqui e coloco 2%. Aí ele diz, ó, erro de classificação é 8%. Ó, erro de classificação é 8%. Gente, 8% é isso tudo, ó. É isso tudo. Só que dos 8%, já tem 2 aqui dentro, né? Já tem 2, ó. 2 para chegar em 8, falta quanto? 6%. Beleza. E erro de valor, ó. Erro de valor é quanto? É 5%. Ó, que é isso tudo, ó. Isso tudo é 5%. Só que dos 5%, eu já tenho quanto aqui dentro? 2%. E aí, galera, 2% aqui para chegar em 5, falta quanto? 3%. Tá aí. Gente, o que é que ele quer aqui? A probabilidade de ter pelo menos um tipo de erro. Gente, pelo menos um é o quê? Ou um só erro, ou os dois erros. Gente, pelo menos um é união. É união. Pelo menos um é ou um, ou outro, ou os dois. O que é pelo menos um? É tudo aqui, ó. É tudo, ó. O que é pelo menos um? Ou somente erro de classificação, ou somente erro de valor, ou os dois. Porque pelo menos um significa um ou mais. Só que bota na cabeça, pelo menos um, ó, é isso tudo. É união. Então, seria 6% mais 2% mais 3%, ó. 6 mais 2, 8 mais 3, 11. 11%. Foi isso que ele falou? Foi. Item correto. Galera, quando eu digo a vocês, ó, tem 2 Sormanes olhando para você. E aqui, ó, aqui tem 3, viu? Gente, quando eu digo a vocês que nós não brincamos com sonhos, é a maior verdade. Veja, ó, prova agora, ó, prova agora, ó, ó, prova agora. E aqui estamos. Tá vendo? Não brincamos com sonhos. Vamos para a terceira. Um pátio retangular, ó, um pátio aqui, ó, na forma de um, ó, retângulo, ó, na forma aqui de um retângulo, tem 20 metros de comprimento por 12 de largura. E ele teve 2/3 de sua área revestida com um piso. Eu já vou fazer o seguinte, gente, ó. Como é que eu calculo a
área de um retângulo? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Tá? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 20 metros vezes 12 metros, eu tenho a área aqui, ó, de quem? Do retângulo. E 20 vezes 12 dá quanto? Dá 240, o quê? Metros quadrados, tá? Então, ó, 240 metros quadrados, isso é a área do retângulo, tá? Que é base vezes altura, comprimento vezes largura, multiplica as dimensões. Só que ele disse o quê? Que 2/3 de sua área foi revestida com o piso. Então vamos lá, ó. Foi revestida quanto? 2/3 vezes de sua área, que é quanto? 240. Gente, o que é 2/3? Multiplicar por 2 e dividir por 3. Ou pode ser dividir por 3 e multiplicar por 2. Ó, aqui é como se tivesse 1 embaixo, ó. Aí, 2 vezes 240. 480. 3 vezes 1. 3. 480 dividido por 3 dá quanto? 160. Isso aqui é o que foi o quê? Revestido com piso. E aí ele diz, se o preço do metro quadrado do piso já colocado custou R$52, qual o valor gasto na colocação desse piso? Então, galera, veja. O que é que acontece aqui, ó? 2/3 foi revestido. O que foi revestido foi isso aqui, ó. 160. E quanto é um metro quadrado? Um metro quadrado é quanto? R$52. Então, se eu quero calcular aqui, ó, sair aqui. Se eu quero calcular, né, quanto foi gasto, é só pegar quanto, gente? É só pegar 160 metros quadrados e multiplicar pelo preço do metro quadrado, que é quanto, gente? 52, tá? 52. E, gente, quem é 160? Ó, quem é 160 vezes quem? Vezes 52. Isso vai ficar quanto? 8.320. E 8.320, ó, letra E de quê? Eu vou ser aprovado. Gente, perceba, ó, uma questão tranquila. Agora, ó, você tem que ter a ideia de cálculo de área, tem que ter a ideia de cálculo de fração. Tá vendo? Beleza pura. Só alegria. Então, show de bola. Vamos para a próxima. Questão 4, ó. Lucas está com dor de garganta. E ao consultar um médico, foram-lhe receitados 2 medicamentos. Um que deve ser tomado de 12 em 12 horas e outro que deve ser tomado de 10 em 10 horas. Se Lucas tomar os 2 medicamentos no mesmo instante e seguir corretamente a prescrição médica, qual o tempo mínimo que ele levará para tomar os 2 medicamentos juntos novamente? Gente, esses problemas que ele fala, ó, em encontro, tá? Esses probleminhas que eles falam em coincidência e pergunta quando é que vai ser o próximo, é um probleminha de quem, gente? MMC. Gente, esse negócio de 12 em 12
múltiplos de 12. E quando ele fala mínimo, é porque é o quê? Ó, mínimo múltiplo comum. De 12 em 12, os múltiplos de 12. De 10 em 10, os múltiplos de 10. Quando é que vai acontecer isso novamente? É para você calcular o MMC. Então, ó, você vai calcular o MMC entre quem? Entre 12 e 10. Gente, MMC é só passar a varetinha, ó, e sair dividindo pelos primos. Vamos lá. Vou começar por 2, que é primo, tá? Aqui dá quanto? 6, aqui dá 5. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Aqui dá 3, aqui não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 2? Não. Depois do 2, quem é o próximo primo? 3. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá, repito. Gente, por 3 tem alguém ainda que dá? Não. Depois do 3, o próximo primo? 5. 5 por 5 dá 1, ó. Aqui não dá, repito. Pronto. Dê 1 aqui em todo mundo, eu paro, ó. Quem é o MMC? É esse produto aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 o que, gente? 60 horas. Só que, gente, as alternativas não estão em horas, estão em quem? Em minutos, né? Então, ó, cada hora aqui são 60 o quê? Minutos. Então é 60 vezes 60 minutos, né? Isso vai dar quem, gente? 3.600 minutos. Letra D de quê? De Deus, de deu certo. Ó. Molinho, molinho, facinho, facinho. Então, probleminhas que dá ideia de encontro, coincidência. Quando você pega essas questões que faz de 5 em 5, de 4 em 4, a cada 5, a cada 4, são os múltiplos. Mínimo, múltiplo, comum. MMC, chupa, Instituto OCP. Gente, a quinta, ó, da VUNESP. Em uma negociação salarial, um funcionário conseguiu 2 aumentos sucessivos. O primeiro aumento de 14% e o outro de 25% sobre o novo valor. Qual o percentual de aumento único que corresponde a esses 2 reajustes? Olha, gente, prova agora, domingo. E é o que eu sempre digo, ó. Vai prova, vem prova, todas as bancas cobram isso. No curso, eu mostro isso aqui de 3 maneiras. Aqui eu vou mostrar uma, mas você pode fazer, se valor não tem, fala com Deus, o que é que ele diz? Adote o 100. Que é quando eu digo que o cara tá na escuridão, adote o 100 que a luz acende. Professor, outra possibilidade é fazer por fator de aumento. Professor, e outra possibilidade? O meu método, o SMJ. Soma, multiplique e junta tudo. Professor, e quando é que eu aplico o SMJ? Quando você pega questões na hora da prova e essas questões falam de aumento sucessivo, descontos sucessivos, aumento e descontos percentuais. Ó, nunca o óbvio é resposta. Ah, aumentou 14, aumentou 25, aumentou 39. O óbvio nunca é resposta. Gente, primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte, ó. Se for aumento, considere eles com sinais de mais. Se for desconto, considera eles com sinais de menos. Professor, se fosse um aumento de 14 e um desconto de 25, deixava o 14 positivo e o 25 negativo. Então, primeira coisa, soma os valores considerando os sinais.
Vou somar, ó. 14 mais 25. Isso dá quanto? 39. Primeiro fiz o quê? Somei os valores considerando os sinais. S de soma. Depois, professor, multiplica cada um deles divididos por 10. Professor, é sempre dividido por 10? Sempre. Professor, por quê? Milagre não se pergunta, se aceita. 14 dividido por 10, 1,4. 25 dividido por 10, 2,5. 2,5. Multiplica os valores divididos por 10. Professor, sempre por 10? Sempre. Peguei o 14, dividi por 10, peguei o 25, dividi por 10 e multiplico. Ó, é isso aqui, né? 1,4 vezes quem? 2,5. Gente, eu não já dei uma dica que eu chamo de dobrou meio. Você pega um desses valores, dobra, e o outro você meia, calcula a sua metade. Um você dobra, o outro você calcula a sua metade. Quando você pega essas questões com conta chata. Então, por exemplo, olha, se eu dobrar aqui, fica 5. Se eu calcular a metade disso, quem é a metade de 1,4? 0,7, olha. Gente, essa conta é melhor, né não? 0,7 vezes 5. Isso dá quanto? 3,5. Ó. 3,5. Tá vendo? Melhor do que fazer essa. Tá vendo que beleza? Ou podia ainda fazer assim, ó. Dobra esse, fica 10. Esse calcula a metade. Quem é a metade de 0,7? 0,35. E quem é 0,35 vezes 10? 3,5. Acabou. Professor, e esse J? Junta tudo, é só juntar. 39 mais 3,5. 42,5. Resposta. Letra B. Então, dá um aumento de 14, depois dá um aumento de 25. Isso equivale a dar um único aumento de quanto, gente? 42,5, Lady B. Galera, sempre quando você pega esse tipo de questão, faz isso. Gente, vou pedir um favor a vocês. Por favor, acabou agora a aula. Para que a gente deixe gravada, a gente vai estar pedindo a vocês que comentem e deixem o like. A gente vê aí, vários professores tiram as aulas, tá? Não botam nem material. Então, para ajudar a gente não quer pix de ninguém, só quer que vocês curtem. Curtam, dá o like, comenta aí, diz o que achou, joga nos grupos. E, gente, muito obrigado, tá? A vocês. Muito obrigado mesmo. E sigam, tá? As nossas redes sociais. Olha, hoje saiu questão. Todo dia tem questões, tem memes, tem muita coisa boa lá no Instagram. Entra no grupo do Telegram. A gente vai fazer alguns sorteios quando lançar o curso de matemática básica. Para isso você tem que estar lá no Instagram e tem que estar inscrito no canal. Beleza? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Um beijão. Valeu. Fui.